Fala aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A ideia aqui dos vídeos é eu estar podendo trazer, dar um feedback para vocês das atividades que a gente já realizou, né? Que a gente já fez. A gente já fez 5 atividades e o único feedback que vocês têm é a resposta automática direta da plataforma, dizendo quais foram as questões que você acertou e quais foram as que você errou, e uma nota ali simbólica, né, em relação a, para você ter uma noção boa do quanto você está entendendo aquela matéria, né? Mais do que a nota em si, é mais vocês terem um retorno inicial. Mas eu achei pouco só isso e eu vou estar aqui, né, resolvendo essas listas que eu estou passando para vocês, para poder vocês terem um retorno melhor. E entender, e principalmente para quem está interessado e está fazendo as atividades realmente com comprometimento, saber o que errou principalmente e por que errou, né? Porque aí você consegue entender melhor a matéria. Eu sei que vocês estão com saudade de aula presencial, né, minha filha? Todo mundo pensava, nossa, que sonho ter aula em casa, mas faz falta, a gente sabe que faz, tá? E a gente não sabe quando é que isso vai retornar à normalidade, mesmo que acabe, a normalidade vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Ainda vai ter algumas questões. Então vamos lá, a gente vai começar com a atividade 3, porque a 1 e 2 foi montar um gráfico. A atividade 1 já tinha a resposta lá, mas ver se vocês conseguiam reproduzir aquele gráfico, né? Então a gente vai para a atividade 3, que é onde começou a nossa matéria mesmo, que foi análise combinatória, tá certo? Então eu vou ler os enunciados e vou dar aqui a resposta, como se eu estivesse corrigindo na sala de aula com vocês mesmo. A questão número 1 da atividade 3 fala: de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? Se a pessoa tem 6 camisas e 4 calças, de quantas maneiras ela pode se vestir? Aqui é o princípio multiplicativo mais simples, mais básico, que é a tomada de duas decisões, que não tem interação nenhuma nem tudo mais. Então você tem lá 6 camisas para escolher, vou escolher uma camisa, eu tenho 6 opções. Vou escolher uma das 4 calças, tenho 4 opções. 6 vezes 4, 24. Tá certo? Beleza? Então vamos para 2. De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar num banco? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teoricamente, ele vai ter espaço para os 6, né? Senão ele teria dito alguma coisa no enunciado. Então, de quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar num banco? Você tem 6 opções para escolher alguém para sentar aqui. Quando você escolher uma pessoa para sentar aqui, vão sobrar 5 opções de pessoas. Já sentou 2 pessoas no banco para tirar foto. Sobram 4. Mais uma, sobram 3. Tirou mais uma, 2, só sobrou uma aqui para o final. Só multiplicar, que é aquela questão do tipo de permutação, né? Que é quando você tem uma quantidade X de elementos para trocar de lugar. Igual quando a gente estava falando de anagrama. No caso, todas as pessoas são diferentes, então não tem nenhum elemento repetido nessa questão. Seria o nosso 6 fatorial, tá? Que daria 6 vezes 5 fatorial é 120, tá? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 5 é 120. Isso aqui vai dar 720, tá certo? Questão 3. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? Ou seja, o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, ele pega um exemplo da questão anterior, de colocação de pessoas, só que dessa vez não cabe todo mundo. Aí não é mais permutação. É o que ele chama de arranjo, né? Só que a gente nem precisa trabalhar essas questões das fórmulas em si. Mas seria a fórmula de arranjo aqui. Você tem quantas pessoas? 8 pessoas. Tem que organizar 8 pessoas para ocupar esse pódio. E só tem 3 lugares. Primeiro, segundo e terceiro. Então, quantas pessoas podem acabar ganhando esse campeonato? 8. Se uma ganhou, sobram quantas pessoas para ficar em segundo lugar? 7. E quantas pessoas sobram para ficar em terceiro lugar? 6. 8 vezes 7 vezes 6. Aí tem que fazer a conta, que vai dar, deixa eu ver aqui, 336. Mas é só fazer essa multiplicação, tá certo? Beleza? Vamos lá, continuando aqui, questão 4. Na questão 4 ele fala que uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido, em que o cliente pode escolher entre 4 tipos de sanduíche, 3 tipos de bebida, e 2 tipos de sobremesa.
A gente fez uma muito parecida em sala, se não é a mesma, né? E em sala eu fiz até outras variações dela com graus de dificuldade maiores, com mais restrições e tal, né? Então ele tem que escolher um combo, e o combo consiste de um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa, e tem essas possibilidades. Então aqui ainda estamos trabalhando com o princípio multiplicativo básico. Você vai escolher um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. E aí essa escolha vai ser: escolhe um sanduíche, 4 opções. Escolhe uma bebida, 3 opções. Escolhe uma sobremesa, 2 opções. Só multiplicar 12 vezes 2, 24. Tá certo? Questão 5. Para organizar uma festa, questão 5. Para organizar uma festa de formatura da turma 3001, foi proposto comissões de 4 alunos. Então você vai ter que selecionar 4 alunos para poder montar essa comitiva da formatura. E comissões que podemos formar com 20 alunos. Então na turma você tem 20 alunos para escolher. Aí você vai escolher dos 20 alunos, você tem 20 opções. Como um já foi escolhido, sobram 19 opções para o segundo. Como já foi escolhido mais um, sobram 18 opções para o terceiro e 17 opções para o quarto. Basta fazer essa multiplicação, tá certo? O resultado vai ser 4.845. Beleza? Vamos lá, questão 6 agora. Questão 6 é do Enem de 2005. Essa matéria, galera, de combinatório, já falei em sala, é uma matéria que cai bastante no Enem, tá? Por enquanto a gente não sabe como é que vai ser o Enem de vocês, mas de qualquer maneira estamos aqui estudando para ficar preparados para quando tiver oportunidade. Vamos lá. Escrita em braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos distintos em forma retangular, dos quais pelo menos um deles se destaca em relação aos demais. Ele dá esse exemplo aqui, ele põe uma bolinha grande e as outras ele colocou pequenininho. Então, é um sistema de escrita, onde você vai ter 6 pontos dispostos numa região formando um retângulo, que ele fala retangular, e pelo menos um deles tem que ser destacado, tá certo? Que seria aquela bolinha mais alta. Isso é muito importante, porque ele fala que pelo menos um tem que estar em destaque. Então, essa configuração aqui, ela não é válida, onde você não tenha nenhuma das bolinhas em destaque. Isso aqui não conta, tá certo? Ele fala e deixa bem claro que pelo menos uma tem que estar destacada. Então, a gente vai tomar decisões individuais aqui, bolinha por bolinha. Essa primeira bolinha pode estar destacada ou não. Tem 2 opções para ela. Essa aqui também tem 2 opções. Ela pode estar destacada ou não. Essa aqui também pode estar destacada ou não. Então, para cada bolinha, tem 2 configurações. Ou a bolinha está destacada ou ela não está. Beleza? Se eu fizer essa multiplicação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 2 elevado a 6, que é 64. E se você olhar nas respostas, você vai ver que não tem 64 nas respostas. Mas por que não tem 64? Porque aqui eu estou contando todas as configurações, inclusive a que eu escolhi todas as bolinhas sem estar destacadas, que eu não posso contar, porque o sistema não existe essa configuração. Então, na verdade, eu tenho que, desses 64, tirar essa única opção aqui que não é válida. E aí eu fico com 63 opções possíveis, e aí a 63 tem lá a resposta correta. Questão número 7 também é uma questão do Enem. É uma questão do Enem de 2011. Essa questão é uma questão mais de contagem, tá certo? Às vezes, dentro de análise combinatória, você tem uma questão que é mais de contagem do que de combinação em si, né? Não tem um processo muito rápido ou uma fórmula que resolva, mas você tem que entender a situação e resolver cada caso, né? E estudando casos até você conseguir tirar uma conclusão dali e conseguir pegar essa conclusão para esse primeiro, segundo, terceiro, quarto caso e estender ele para mais, para não ter que escrever todos, e aí entendendo como funciona o processo de formação dessa contagem para você poder pular etapas. Então vamos lá, lendo a questão. O setor de recursos humanos de uma empresa vai entrevistar 120 pessoas. E para o sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista
de números em ordem numérica crescente e usá-las para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, todos os algarismos formados vão ter 5, todos os números formados pelos candidatos vão ter 5 algarismos distintos. E nenhum deles aparecem dígitos pares. Então, todos esses números formados foram formados utilizando dígitos ímpares. Então, só tem esses 5 dígitos à disposição. E, em razão disso, eles ordenaram, por ordem de chamada, eles querem saber em que posição, qual é a posição do candidato que está ocupando o número de 75.913. Então, eles vão gerar números em ordem crescente utilizando só esses dígitos aqui, tá bom? Só esses 5 dígitos ímpares. E nenhum número tem algarismo repetido. E ele quer saber qual é a posição na fila do cara que receber esse número aqui, tá certo? Então vamos lá. Começando, sempre, como é em ordem crescente, a nossa lista vai começar com o menor número possível, né? E como a gente tem um sistema posicional, quanto mais para a esquerda, mais valor tem a casa. Se eu coloco um 3 aqui, esse 3 vale de fato 3. Mas se eu coloco um 3 nessa casa aqui, esse 3 vale 30. Se eu coloco um 3 aqui, esse 3 vale 300. Então, quanto mais à esquerda, mais valor tem aquele algarismo, tá certo? Dependendo da posição que ele está ocupando, né? O valor absoluto é 3, mas quando ele está ocupando a casa das centenas, esse 3 nessa casa tem um valor relativo de 300. Então, quanto mais para a esquerda, maior o valor. Então, se mais para a esquerda vale mais, eu tenho que sempre organizar de forma que o menor dígito fique à esquerda e eu vou aumentando conforme eu vou caminhando, mas sempre os menores à esquerda. Então, se eu for começar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Quem seria o primeiro dígito? O menor algarismo de todos fica aqui, segundo menor aqui, terceiro menor aqui, perdão, sempre do menor para o maior, beleza? Esse é o primeiro algarismo que a gente consegue, esse é o primeiro número que a gente consegue formar com esses 5 algarismos, é o menor número de todos, dos possíveis, tá certo? Quem é o segundo número que a gente pode fazer? Mantendo sempre o máximo que eu puder de números, de algarismos menores à esquerda, e aí a gente vai trocar aqui, né? Se eu trocar aqui, continua sendo o menor que eu posso fazer. Beleza? Agora, já fiz essa troca aqui, eu vou ter que trocar nessa casa aqui. Não adianta eu colocar o 1 e o 3, porque o 1 e o 3 tem que ficar mais à esquerda. Porque são as casas que valem mais. Se eu coloco um 5 aqui no lugar desse 1 e desse 3, vai ser aqui já vai ser 5.000, se eu botar aqui já vai ser 50.000. Então tem que manter os menores à esquerda. Então, como eu vou ter que trocar essa casa, quem é o próximo menor, sem ser o 5? É o 7. Aí o próximo menor agora é o 5 e o 9 por último. Aí de novo eu consigo repetir tudo até trocar aqui. Beleza? 13.579, 13.590, 13.759, 13.795, tá crescendo devagarinho, mas está crescendo. Agora de novo eu vou ter que trocar essa casa. Eu vou para o 13.900, né? Que é o próximo menor depois do 7 ao 9, dos disponíveis. E o menor, aí sobra 5 e 7, o menor é o 5. E agora o menor é o 7. Beleza? Então, a ideia aqui é o seguinte. Mantendo fixo até aqui, nós conseguimos formar quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conseguimos formar 6. Beleza? Então, depois do 1, 3, começando por 1, depois por 3, conseguimos formar 6 números diferentes. Tá certo? E em ordem. Seguindo esse raciocínio, quem seria o próximo número que eu conseguiria formar? Seria o 1. Aí eu teria que trocar esse número aqui, né? Sempre a casa mais à esquerda, a última casa que eu consigo trocar é a ideal. Então, eu vou ter que trocar nessa casa.
Trocando dessa casa, quem é o próximo menor número disponível? Seria o 5. 5. Aí você vai começar. Quem é o menor número disponível agora? Já gastei 1, já gastei o 5. Tenho 3, depois o 7, depois o 9. E a gente vai fazer todas essas trocas. Quantas trocas a gente vai conseguir fazer aqui com fixo, o 1 e o 5? Vai ser essas mesmas trocas, tá? Vão ser outros números, mas vai ser exatamente essa mesma quantidade de trocas. Então aqui a gente também vai conseguir 6. Depois que trocar o 5 daqui, quem é o menor número depois do 5? Dos disponíveis? Seria o 7. Então a gente vai pegar aqui, começando com 1, 7, a gente vai ter exatamente essas mesmas trocas, a gente vai conseguir mais 6 dígitos, beleza? E depois a gente vai pegar 1, 9 e vai conseguir mais 6 dígitos, certo? Então, de todos os caras disponíveis, começando com 1, aí 1, 3, 1, 5, 1, 7 e 1, 9, todos os números que começam com 1, que tem um 1 fixado na primeira casa, são quantos? Tenho 6 que começam com 3, mais 6 que começam com 1 e 5, mais 6 que começam com 1 e 7, mais 6 que começam com 1 e 9. Isso vai dar um total de 6, 12, 18, 24. Então, eu tenho 24 números começando com 1. Quando eu substituir esse 1 e começar a contar os números que começam com 3, eu vou chegar nas mesmas configurações, nas mesmas trocas. E vai dar um total de quanto no final? Dos números que começam com 3, 1, depois com 3, 5, depois com 3, 7, depois com 3, 9. Vai dar 6 para cada e vai dar um total de 24 números também. Depois eu vou ficar com os números que começam com 5, mesma história, mesma coisa, vai dar um total de 24 também. Aí sim a gente chega no final, que eu quero saber esse número aqui, qual é a posição desse número. Aí sim a gente vai começar, os números que começam com 7, tá certo? Os números que começam com 7, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou começar sempre do menorzinho de todos, que o primeiro de todos é o 7, 1. 7, 1, com os dois fixos aqui na frente, já contamos. São quantos casos? São 6 casos. 6 casos aqui. Depois, começando com 7, mais o segundo sendo, o próximo menor depois do 1 seria o 3. Vão ter quantos casos assim, começando com 7, 3? Mesma contagem daqui de novo. Vão ser 6. Depois eu vou chegar no 7, 5, que é o que ele quer. Tá certo? 7, 5. Aí a gente vai contar de 1 em 1, porque eu quero contar exatamente até chegar nesse número aqui. Então o menor de todos seria 7, 5, né? Já gastei o 7, gastei o 5, sobra 1, sobra 3 e sobra 9 para usar. Então, 1, 3, 9, 7, 5. Aí agora é já usei o 1, perdão. Ainda dá para usar o 9 e o 3 aqui. Agora tem que trocar nessa casa por 3. Aí sobra 1 e sobra o 9. Troca ali no final. Aí dá 7, 5, 3, 9, 1, 7, 5. Agora sim, o próximo depois do 3 é o 9. 7, 5, 9, 1, 3. E o último seria o 7, 5, 9, 3, 1. Só que na verdade o número que a gente quer é esse aqui. Então eu tenho quantos até aqui? Tenho 24 números para pessoas começando ali com 1, 24 números para pessoas que estão começando com 3, 24 números para pessoas que estão começando com 5, mais 6, mais 6, mais 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 24, mais 24, mais 24, mais 6, mais 6, mais 5. Esses 5 aqui, tá certo? Aqui dá 30, aqui dá 30, 60. 60 com 24, 84. 84 com mais 5, 89. Tá certo? Então, dos 120 candidatos, todos iriam receber números nessa forma, organizado em ordem crescente. O candidato que está recebendo o número 75.913 está ocupando a posição 89 na fila. Tá certo?
Beleza? Essa é um pouquinho mais trabalhosa, mas devagarinho com a contagem a gente chega lá. Então, a dica que eu tenho é sempre essa. Tenta organizar as informações que a questão está te dando em uma escala menor, né? A gente não foi direto para ele. A gente foi começando do primeiro. Quem é o primeiro cara? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Quem é o quarto? Quem é o quinto? Quem é o sexto? Até conseguir entender uma lógica, perceber que, bom, beleza, esses aqui são os 6 primeiros números, todos começam com um 3. Agora eu preciso trocar para um 5. Vai seguir a mesma contagem, então vão ser mais 6, mais 6, mais 6. E a gente vai... A gente começa no pequenininho, no micro, e vai conseguindo perceber padrões que a gente pode extrapolar para coisas maiores. E aí, beleza. Então, se por um 3 são 6, por um 5 são 6, por um 7 são 6, por um 9 são 6, todos que começam com 1 foram um total de 24. Quando eu colocar o 3 na frente, vão ser 24 também. Quando eu colocar todos que começam com 5, vão ser 24 também. Tá certo? Essas questões são mais trabalhosas, mas devagar a gente consegue resolver. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá. Questão 8. Também é do Enem 2016. Enem 2016 essa. Né? Então vamos lá. Para cadastrar em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúscula ou minúscula. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Que dois desses têm que ser algarismos e 2 desses têm que ser letras. E essas letras podem ser maiúsculas ou minúsculas. E que o computador vai identificar senhas diferentes se for usado uma letra maiúscula ou uma letra minúscula. Tá certo? E o alfabeto é composto por 26 letras. E ele quer saber o número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site. Antes de começar a questão, uma coisa que vai ser importante são as alternativas. As alternativas vão dar pistas para a gente de como a gente vai fazer essa conta, porque é uma conta trabalhosa de ser feita. A gente precisaria fortemente do uso da... Na verdade, dá para fazer a conta na mão, mas daria muito trabalho. Quando é uma questão de vestibular, geralmente eles não querem forçar o aluno a ser obrigado ao uso da calculadora ou ele perder muito tempo fazendo continha. Então ele colocou a resposta de uma maneira onde você consegue chegar na resposta sem precisar fazer todas as multiplicações necessárias, só simplesmente manipulando os valores e colocando evidência. Então eu estou copiando aqui, né, quais são as respostas para a gente poder entender o que a gente precisa fazer conta e o que não precisa. Porque isso aqui vai ser muito importante na hora de a gente estar resolvendo, para não fazer conta à toa, que quando você chegar no final, você vai perceber que não adiantou nada ter feito, porque a resposta não está em número explícito, né? Está nessa forma aqui. Então, às vezes vale a pena você dar uma bisbilhotada nas respostas, nas alternativas, para poder ter uma noção do caminho que você vai tomar. Tá certo? Então essas são as respostas que essa questão dá. Então vamos lá. Ele fala que a gente vai ter que escolher 2 algarismos e 2 letras, tá certo? Beleza. Só que ele não diz em que posição que esse algarismo e essa letra vai estar ocupando. Eu posso escolher, botar 2 algarismos e 2 letras. Depois eu posso escolher um algarismo, letra, letra, algarismo. Eu posso escolher letra, letra, algarismo, algarismo. Então tem várias opções. A gente vai tratar isso aqui como se fosse um anagrama. Lembra anagrama? Combinação é pegar e ficar trocando letras de lugar para formar novas palavras. Então a gente vai tratar isso como anagrama. Nesse caso, eu estou forçando serem 2 letras maiúsculas, tá bom? Isso aqui vai ser importante. Então, como é que a gente resolve anagrama? A gente vai colocar o número de letras disponíveis fatorial e embaixo a gente vai dividir pela quantidade de repetições. Como eu tenho 2 algarismos aqui, o símbolo é o mesmo, né? Você vai dividir por 2 fatorial. Aqui, como eu tenho o mesmo símbolo, que seria L representando uma letra maiúscula, também divido por 2 fatorial. Eu normalmente faria essa conta, mas como tem isso aqui nas respostas, tá vendo aqui? Então, provavelmente, a gente não vai fazer essa conta e provavelmente a resposta vai ser uma dessas duas, que já contém esse elemento, esse primeiro elemento aqui que a gente encontrou, que é o 4 fatorial dividido por 2 fatorial dividido por 2 fatorial.
Tá certo? Resta saber o resto. Se é 10 ao quadrado vezes 26 ao quadrado ou 52. Vamos chegar lá. Só que tem outra opção. A gente não necessariamente precisa escolher 2 algarismos e 2 letras minúsculas. A gente pode escolher 2 algarismos e 2 letras minúsculas. A gente pode escolher 2 algarismos e 2 letras minúsculas. Como é exatamente a mesma configuração, 4 letras e 2 repetidas, vai dar exatamente o mesmo resultado. 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. E ainda tem a última opção, onde você escolhe 2 algarismos, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Aqui eu tenho 4 letras disponíveis, dividido por 2 fatorial. Tá certo? Por que 2 fatorial? Porque só o A maiúsculo ali que está repetindo. Esses dois elementos são diferentes. A questão aqui é tipo assim, se eu escolho, por exemplo, 5 e 3, um B maiúsculo e um B minúsculo. Se eu trocar isso aqui de posição, 5, 3, B minúsculo, B maiúsculo, faz diferença, tá? Por isso que a gente não conserta aqui. Mas se fosse nessa configuração de 2 Bs maiúsculos, não faria. Faria exatamente a mesma senha, tá? Então, por isso que a gente conserta essa repetição aqui. E isso a gente só contou ainda aparecer esse elemento aqui, né? Talvez possa ser essa, mas mais provável que seja essa. Isso que a gente está só contando quantas configurações a gente tem. A gente ainda não está escolhendo de fato um algarismo para ocupar aquela posição, nem uma letra para ocupar aquela posição. Mas, em todos os casos, são 2 algarismos e 2 letras. Então, para todas elas, quantos algarismos eu tenho disponíveis? Para escolher 10, são 10 algarismos disponíveis, do 0 ao 9. Vou escolher outro algarismo, tem quantos? 10. Vou escolher uma letra, são quantas letras disponíveis? 26. Vou escolher outra letra, também são 26. Então, eu tenho isso aqui multiplicado por esse resultado, que é 10 ao quadrado vezes 26 ao quadrado. Tem isso aqui. Se eu escolher essa configuração, eu vou ter esse resultado vezes 10 ao quadrado vezes 26 ao quadrado. Se eu escolher essa configuração, eu também vou ter 10 ao quadrado vezes 26 ao quadrado. Tá certo? Até aí, tudo bem. Até aqui tá tudo certo. Só que esse aqui está um pouquinho diferente. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou multiplicar em cima por 2. Deixa eu botar de azul, de uma cor diferente. Eu vou multiplicar em cima por 2 e dividir por 2. Colocar um 2 aqui. 2 fatorial é 2, tá? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, se eu multiplico em cima por 2 e multiplico embaixo por 2, eu não estou mudando essa fração aqui. Só que continua igual, tá certo? Só que com a vantagem que eu transformei todos eles com uma mesma coisa na frente. Então, eu tenho essa opção, ou essa opção, ou essa opção. Sempre quando a gente trabalha com ou, a gente soma, junta elas, tá certo? Alguém pode escolher colocar 2 algarismos de 2 letras maiúsculas, teria essas quantidades de opções de senha. Se alguém escolher colocar 2 algarismos e 2 letras minúsculas, teriam essa quantidade de opções de senha. Se alguém escolhe 2 algarismos, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, teriam essa quantidade de opções de senha. Então, a gente vai juntar todas as opções que nós temos, aí a gente vai ter 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Como eu vou somar 3 coisas iguais, eu vou botar em evidência. Eu posso evidenciar esse elemento aqui, né? Como se eu tivesse 10 elevado a... Por exemplo, se fosse 3x mais 5x mais 6x, eu não posso pôr x, x e x ao mesmo elemento. A gente não junta só quem está na frente? 5 mais 3, 8. 8 mais 6, 14. Tem 14x. Só que esse elemento é essa coisa esquisita aqui. Então eu vou somar o que está junto com ele, que são esses números aqui. Tá certo? E esses números, de novo, a gente vai fazer outra coisa depois. Então a gente vai somar 10 ao quadrado vezes 26 mais 10 ao quadrado vezes 26 mais 2 vezes 10 ao quadrado vezes 26. Tá certo? Beleza? E de novo, eu tenho exatamente o mesmo elemento aqui sendo somado.
Aqui eu tenho uma vez esse elemento, aqui eu tenho uma vez esse elemento. Então eu tenho 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Então eu tenho 4 fatorial sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial. Beleza? E é isso aqui, vezes 4 vezes 10 ao quadrado vezes 26. Tá certo? Até aí tranquilo? 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Então tem isso vezes isso. E isso aqui é 4 vezes isso aqui. Tranquilo? E aí, a gente vai tentar começar a adaptar isso aqui para aparecer alguma das coisas que a gente quer aqui. Tá certo? Putz, eu tenho... Esqueci do ao quadrado aqui. Perdão, pessoal. 10 ao quadrado vezes 26 ao quadrado. Na hora de passar para cá, eu esqueci de colocar isso ao quadrado. Tá certo? Então aqui é 26 ao quadrado. Beleza? Então, aí a gente ficou com essa configuração aqui. Beleza? Mas essa configuração ainda não acha nenhuma das respostas. Mas o que a gente pode fazer? Olhar para a resposta e tentar adaptar. O que chega mais perto, por enquanto, seria esse aqui, mas está faltando 4. E a outra opção que ainda está encaixando esse elemento aqui na resposta seria essa daqui. Tá certo? Mas o que essa tem diferente? Ao invés de ter... o que está diferente é que aqui tem o 10, beleza, show. E aqui tem o 52, ao invés desse 4 e 26. Então, vamos ver se a gente consegue adaptar esse 4 e esse 26 para virar 52. Se você prestar atenção, eu posso fazer 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 ao quadrado. Beleza, agora o 4 e 26. O 4 eu posso separar como 2 vezes 2. E o 26 ao quadrado é 26 vezes 26. E se você prestou atenção, você vai reparar que 52 é o dobro de 26. Então, se eu juntar esse 2 com esse 26, vai dar 52. Se eu juntar esse 2 com esse 26, vai dar 52. E 52 vezes 52 vai ser esse 52 ao quadrado que está faltando. Então, vai ficar 10 ao quadrado vezes 52 vezes 52, 52 ao quadrado, vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá certo? Então, nossa resposta, de fato, é letra E. Show? Tranquilo? Essa é um pouquinho mais trabalhosa, realmente. A contagem é difícil, tem que prestar atenção e saber botar em evidência isso daqui. Também depois botar de novo em evidência aqui. E ainda tem que adaptar a solução que a gente encontrou para ver, de fato, com qual alternativa se encaixa. Beleza? Olá, galera. Está acabando, só faltam duas. Questão número 9. Questão do Enem de 2017. Também questão do Enem, que lembra um pouco a questão anterior em questão de 100 dígitos de letras. Uma empresa construirá uma página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Tá? E para acessar a página, será necessária uma senha com um formato definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, que está descrito no quadro abaixo, que é esse quadro aqui que eu já desenhei, porque ia dar trabalho se fosse fazer em vídeo, ia ficar demorado. Onde L e D representam respectivamente letra maiúscula e dígito. Então, onde está L tem que ser uma letra maiúscula e onde está D tem que ser dígito. Então, o programador fez essas 5 opções. Vamos ver o que ele está querendo. Aí ele explica que o alfabeto são 26 possibilidades e os dígitos são 10 e que não tem problema repetir, tá certo? E ele pede que dessas opções, dentro dessas 5 opções, a escolhida ela deve ter um número, são 1 milhão, né, de usuários que eles estão esperando, falou ali em cima, que tem a expectativa de 1 milhão, e eles querem que a opção que for escolhida atenda a 2 condições. A primeira, o número de senhas diferentes disponíveis tem que ser maior que o esperado de acesso, que é 1 milhão, mas tem que ser menor que o dobro. Então, eles não querem escolher uma opção que ofereça mais que o dobro do que a quantidade de usuários. Então, a opção escolhida tem que estar entre 1 milhão e 2 milhões, tem que estar aqui no meio. Tá certo?
Então vamos lá. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui são 6. Eu vou escolher uma letra, são 26 opções. E dígitos. Todos os dígitos são 10. Quando eu multiplicar 26 por 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, é só colocar a quantidade de zeros do lado. Então vão ser 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa aqui está dando 2.600.000. Está ultrapassando o nosso limite do dobro. Não serve. Aqui dígitos são 10. 10 opções de dígitos para cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar certinho 1 milhão. Então não está dando mais do que o mínimo, né? Ele quer que tenha mais do que 1 milhão. Vamos ver se tem outra que fique bem no meio ali. Letra a letra. Vai ser 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Olha só, essa daqui eu não vou nem fazer a conta, mas com certeza ultrapassa, porque quando você só tinha 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, já ultrapassou. Então imagina aqui com 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Vai dar um número muito maior que esse, e esse já passou do dobro. Então aqui vai ser maior ainda. 1, 2, 3, 4, 5. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 5 vezes vai ser 1 seguido de 5 zeros. Vai faltar, vai dar só 100 mil. Né? Agora aqui, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10, essa a gente tem que fazer. Porque a diferença é que aqui eram 6 dígitos. Era 1,26 seguido de 5 zeros. Aqui são 2,26 seguido de 4 zeros. Aqui tem uma casa a menos, então a gente não consegue comparar com as de cima, com as respostas anteriores. Vai ter que fazer a conta. Fiz ali a conta, deu 17.576. E isso ainda vezes 10 vezes 10. Então vai dar 1757600, que vai dar 1.757.600. Essa aqui realmente está bem no meio das duas. Está bem ali. Não exatamente no meio, mas está com as condições ideais que o enunciado pediu. Então vamos lá, galera, questão número 10 para fechar. Também é uma questão do Enem. Nessa folhinha eu lembro que eu até escrevi na descrição quando eu passei a atividade, que eu tinha feito ela bem meio a meio, metade questões mais tranquilas para a gente relembrar e esquentar um pouco o assunto, e a outra metade com questões mais difíceis tiradas do Enem, que era o nosso foco, né? Então, vamos lá, questão número 10. Um clube está fazendo, ele tem 10 jogadores, um clube de tênis tem 10 jogadores, sendo que desses 10, 4 são canhotos e 6 são destros. E eles querem fazer uma partida de exibição, onde nessa partida eles não querem escolher 2 jogadores canhotos. Tá? Então nós temos 2 opções. Nós podemos fazer uma partida de destro contra destro ou uma partida de canhoto contra destro. A gente só não pode escolher 2 canhotos, tá certo? Normalmente eu faria essa conta e somaria, né? Porque eu tenho essa opção ou essa opção, e aí a gente soma o resultado. Mas eu já botei aqui de novo, agora na outra questão, as respostas, porque as alternativas elas dão dicas pra gente. E nesse caso, de novo, eles não querem que a gente faça a conta toda em si, eles querem que a gente consiga montar o problema e, montado o problema, ver a solução. E como só tem essas 2 opções de soma e tem essas 3 de menos, tem outro jeito de calcular que talvez seja o que ele queira, né? Se a gente não achar pelo menos, a gente volta para a soma, mas parece que é menos. Que é o seguinte, tem 2 jeitos de calcular. O que ele quer é que não tenha 2 canhotos. Então a gente pode calcular as 2 que servem e somar o resultado no final, ou pegar todas as opções e diminuir o que não serve. Diminuir o que não serve seria tirar a situação canhoto-canhoto, tá certo? Então a gente tem 2 casos, quer dizer, 2 casos não, mas tem 2 maneiras diferentes de resolver essa conta, tá certo? E as 2 chegariam exatamente no mesmo resultado. O problema é que as respostas não estão em números. A gente poderia fazer a conta das 2 sem problema. Mas como não está em números, a gente tem que tentar entender qual é a maneira que ele quer, que ele escreveu a resposta aqui.
E como tem 3 questões com menos, eu chuto que essa opção, ele escolheu fazer a conta nesse formato, porque ainda mais porque fica muito mais claro pelo enunciado. O enunciado diz que ele não quer canhoto. Então, uma partida entre 2 canhotos. Então, isso aqui é mais direto, tanto pela descrição do enunciado quanto pelas respostas. Se não der certo, se não der essa resposta, a gente faz pela outra e com certeza vai achar. Beleza. Como é que eu escolho 2 pessoas de 10? Nesse caso, a gente tem que lembrar que quando você pega todas as questões que a gente fez até agora, né, de senha, de números, que tinha que escolher uma posição na fila, uma posição para tirar foto no banco, sentado no banco, a outra era o pódio. A posição era muito importante, era muito significativa, né? Faz diferença se eu fico em primeiro, depois a outra pessoa fica em segundo, a outra fica em terceiro. Ou então se eu fiquei e eu só troquei, né? Se eu pego, por exemplo, pessoa A, pessoa B e pessoa C. Aqui é um pódio. Esse aqui é o primeiro, segundo e terceiro lugar. Se eu pego as mesmas 3 pessoas e troco de posição, é outro pódio. Se eu troco aqui de posição, eu selecionei exatamente as mesmas 3 pessoas, mas isso aqui é diferente. Agora, quando a gente está formando um grupo, né, a posição não importa. Se a pessoa A vai jogar contra a pessoa B, a partida, e depois em outra seleção, eu vou lá e seleciono primeiro a pessoa B para jogar contra a pessoa A, é a mesma partida. Então, quando você está formando grupos, a gente sempre tem que ter essa ideia de quando a gente está formando grupos, a posição, a ordem que eu seleciono não importa. E quando a ordem de seleção não importa, a gente tem que fazer combinação. Porque a combinação que vai consertar essas escolhas que estão sendo contadas a mais, que estão sendo duplicadas ou triplicadas, dependendo do grupo que você está formando. Mas, enfim, quando acontece isso, a gente usa de combinação para não contar esses casos extras, tá? Então, aqui a gente vai usar aquela forma de combinação. Geralmente é simbolizada por NPAP, N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial, onde N é o total e P é o número que eu estou tomando. Como eu quero aqui calcular todas as possibilidades, vai ser combinação. Tem um total de 10 jogadores e eu vou selecionar 2 porque a partida é entre 2 pessoas, tá certo? E menos escolher 2 canhotos. Se eu estou no grupo de canhotos, eu tenho 4 canhotos disponíveis, 4 jogadores canhotos disponíveis. E desse grupo eu vou selecionar 2. É isso que a gente está fazendo, tá certo? E isso aqui, transformando na fórmula, né, utilizando a fórmula lá, vai ser 10 fatorial sobre 2 fatorial. 10 menos 2, 8 fatorial. 4 fatorial, né? 4 fatorial, de cima vem para baixo, 2 fatorial. 4 menos 2, 2 fatorial. Será que tem alguma resposta já? Já, letra A. Tá certo? E é isso, galera. Dessa vez foi só. Eu não postei atividade essa semana, vocês perceberam. Eu também não consegui gravar o vídeo, montar tudo aqui, né? Botar um quadro no lugar, botar iluminação e tal. Eu não consegui fazer isso tudo a tempo de conseguir postar para vocês esse vídeo na segunda. Semana que vem, agora que tudo já está montado, eu estou me acostumando com o esquema aqui, vou editar o vídeo. Talvez para a semana que vem eu já consiga postar e a quantidade de questões eu acho que é menor também, da atividade 5, se eu não me engano. Então eu já consigo, na semana que vem eu vou tentar botar atividades 4 e 5, tá? O vídeo da atividade 4 e 5. Vocês já vão ficar 2 semanas sem atividade, só com vídeo resposta, aí na outra semana eu volto com a atividade, tá certo? Espero que tenham gostado desse formato. Se tiverem dúvidas, eu vou postar o vídeo, podem tirar dúvidas lá na página de atividade, vou postar como atividade, mesmo sem cobrar uma resposta de vocês quanto a isso, tá certo? E isso é só, boa semana para vocês.